Sejam todas muito bem-vindas para a nossa aula. Hoje o tema da nossa aula é sexualidade, intimidade, libido e sexo saudável. Que temão, né? Um monte de coisa nesse tema. Então a gente vai compreender como tudo isso se conversa, a gente vai compreender de uma maneira muito prática, né? Por isso que eu quis fazer os slides para trazer imagens, para trazer alguns gráficos que eu preparei também. Com que objetivo? Para que a gente encontre isso dentro de nós e para que a gente encontre que lugares precisam ser trabalhados, ok? Então vamos lá. E aí, o que que eu quero combinar com vocês? Como eu estou só com uma tela aqui hoje, eu tive um problema no meu outro monitor, enquanto eu estou aqui compartilhando a tela com vocês, eu não consigo ver o que que vocês estão trazendo no chat. Então, eu vou primeiro trazer a explanação da aula, depois eu deixo de compartilhar e aí a gente vai para o chat, combinado? Mas se vocês quiserem ir já trazendo percepções e interagindo por ali, podem ir interagindo, só que eu não vou conseguir ver enquanto eu estiver compartilhando a tela, ok? Então vamos lá, vamos combinar. Como sempre, também, para quem já está há um tempo aqui, é um convite, né? E você pode aceitar ou recusar, e eu estou com você em qualquer uma das 2 escolhas, mas se você se sentir à vontade em abrir o áudio, eu gosto de me orientar pelas carinhas de vocês, de ver como é que o conteúdo está chegando aí, tá bom? Então vamos lá. Então eu quero começar essa aula trazendo para vocês o que que é sexualidade. Se você tivesse que definir sexualidade, como é que você definiria? E aí, muitas vezes, a gente vai definir sexualidade com algo muito estreito como sexo. Tanto que muitas perguntas que eu recebi lá pelo direct é: "Lê, mas eu não sou casada, eu sou solteira, essa aula é para mim?". Então a gente vai começar compreendendo isso. O que que é sexualidade? Então vamos lá. Vamos para a origem etimológica da palavra, que é de onde a palavra vem, né? Então, a palavra sexualidade, ela é a junção de 2 palavras, que é a palavra sexual, ou seja, gênero, né, sexual ele pode ser vertido por sexo, por gênero, mas idade. O que que eu quero trazer para você? Que a sexualidade, ele é um conceito muito amplo, que ele vai se referir por como você entende o seu corpo, como você entende as suas relações, os seus afetos, os seus sentimentos. Vai abranger a sua personalidade, os seus valores, as suas crenças, os seus desejos, os seus pensamentos, os seus sentimentos. Ou seja, a sexualidade, ela está muito relacionada com como você caminha na vida, né? E aí eu trouxe essa imagem da Maggie Stephenson, eu acho ela uma ilustradora fantástica, de ali uma mulher, né, então a sexualidade ela vai ter muito a ver com esse senso de integridade, com esse senso de estar inteira para caminhar na vida, ok? A gente vai abrir mais isso. Mas caminhamos juntas até aqui? Fez sentido até aqui? É diferente do conceito que vocês tinham sobre sexualidade? Um pouco diferente? Maravilha. Então, vamos continuar. Ou seja, como é que a gente pode definir sexualidade em uma frase? Sexualidade é a vida fluindo através de nós. Quando eu estou inteira, quando me faço, me alinho ao ciclo da vida, eu ativo a minha energia e então a vida pode fluir através de mim. Opa, temos companhia aqui. Então a vida pode fluir através de mim. Minha mamãe está dando aula, você tem que ficar bem quietinho. Amém. Então a sexualidade é a vida fluindo através de mim. Então eu posso dizer também que se eu tenho a minha sexualidade ativa, eu não estou fragmentada. Não existe dentro de mim nenhum nó, nenhum emaranhamento ou nenhum trauma que me impeça
de viver a minha vida e todas as minhas potências. Então, a sexualidade é a vida fluindo através de mim. Isso significa que nenhuma parte minha está fragmentada, que não existe nenhum impedimento dentro de mim para esse fluxo, ok? E aí a gente vai ver nessa aula o que seria uma vida sem impedimentos. É claro que isso é o ideal. Nenhuma de nós vivencia isso, porque a gente vem todas, né, de famílias imperfeitas, somos imperfeitas, mas quando nós compreendemos como é que é uma vida fluindo e uma sexualidade saudável, nós conseguimos saber em que pontos nós precisamos trabalhar para que eu ative a minha sexualidade e a vida possa fluir através de mim, ok? Então vamos lá. Então, aqui eu fiz uma. Só falar um pouquinho da imagem que passou aqui, né? E aqui eu trouxe essa imagem de fluxo de água para que a gente pense um pouquinho nisso, né? Será que eu sinto que a vida, que ela pode, que eu me alinho à vida e ela pode correr através de mim? Ou eu sinto que chega em mim e parece que para ali? De repente parece que eu faço uma barreira, ou de repente parece que eu sou um dique segurando tudo, ou de repente. Qual que é a sua sensação? Você tem a sensação que você consegue fluir com a vida? Ou talvez você tenha a sensação que partes suas fluem, outras não, mas algumas partes talvez você sinta que é um rio fluido, talvez outras fica uma água parada, né. Como que é essa sua sensação interna, né? A gente gosta de slide, a gente gosta de ter esquemas, a gente gosta de trazer tudo para nossa mente consciente. Mas eu vou convidar vocês a todo momento a mergulharem internamente e ver como é que é essa percepção dentro de vocês. Porque a nossa cura, ela está dentro. É se relacionando com tudo que tem dentro de nós que nós vamos, chegar às respostas que realmente fazem a diferença. Então vamos lá. E aí eu fiz esse gráfico para a gente compreender como é que todas essas palavras que eu trouxe nesse tema tão grande da aula de hoje se relacionam. Então, se a gente fosse fazer um gráfico, o que abraçaria tudo é a sexualidade. Nós já compreendemos que a sexualidade, ela abrange todo o nosso ser, abrange o nosso modo de vida, é a vida fluindo através de nós. Num segundo momento, nós somos capazes de desenvolver vínculo e intimidade. Num terceiro momento, a partir disso, vai vir a libido. E num quarto momento, vai vir o sexo. Então, agora nós vamos abrir essas 4 sequências para compreender o que que acontece dentro de cada uma delas. Em que pontos ali eu tenho que dar o meu cheque no meu desenvolvimento pessoal para eu conseguir adentrar ali o próximo ciclo, ok? E aqui a imagem, né, de 2 mulheres dançando, ou seja, a vida fluindo. E aí, uma das coisas que a gente pode olhar para ver se a vida está fluindo dentro de nós livremente, e até se eu estou manifestando a minha identidade, a minha personalidade livremente, é ver como é que o meu corpo se movimenta, como é que meu corpo se comporta. Você se sente livre para fazer todos os movimentos? Ou seu corpo é engessado, é duro, é inflexível? Ou às vezes é um corpo hipotônico, que não se sustenta na própria coluna? Como que é viver nesse corpo? Como é que é sustentar a vida desse corpo? Existe músculo para segurar os ossos no lugar, para estar pronto para a vida, para ter tônus para a vida? Como que é estar dentro desse corpo? Esse corpo ele consegue dançar com a vida? Isso é sexualidade. Então, vocês
Percebem quantos aspectos que são um pouco abstratos, né, a um primeiro momento, mas quando a gente vai aprendendo a entrar em contato com o abstrato, vai aprendendo a mergulhar nos nossos lugares internos, isso vai trazendo muitas respostas sobre nós mesmas. Faz sentido? Caminhamos juntas até aqui? Chegamos? Ok, então vamos lá. Então a gente vai abrir um pouquinho mais sobre a sexualidade. Quero lembrar aqui que isso é num mundo ideal. O que que isso significa? Que todas nós vamos ter questões para trabalhar referente à nossa sexualidade. Então, se a gente tivesse que fazer uma lista, a gente chama lista, né? Tivesse que fazer uma lista para eu descobrir se eu tenho ou não sexualidade, que pontos eu tenho que desenvolver. Então, vamos lá. Uma mulher adulta que tem sexualidade, que está alinhada com o fluxo da vida, ela vive no mundo dos adultos. Ela tem os 2 pés no mundo dos adultos. O que que isso significa? Significa que ela se reconhece como um indivíduo. Eu sei quem eu sou, eu sei qual é a minha identidade, eu sei de onde eu vim, eu sei aonde eu estou, eu sei para onde eu estou indo. Eu sei o que eu quero, o que eu não quero, eu sei quais são os meus gostos, eu me reconheço como um indivíduo. Eu tenho abertura para o diferente. O que é ter abertura para o diferente? Eu reconheço que não é só o meu jeito que é o bom. Eu reconheço que eu vim de uma família que tem uma determinada maneira de funcionar e eu trouxe isso comigo. Mas eu tenho abertura para ouvir outras pessoas, de repente, para aprender com elas, para trocar. Eu tenho uma mente aberta, né, afinal eu sou uma pessoa que vive no mundo dos adultos. Eu deixei os meus pais com amor. O que é que isso significa? Significa que eu consegui cortar o cordão umbilical, deixar a casa dos meus pais sem mágoa, sem ressentimento, achando que foi pouco. E aí talvez algumas pessoas pensem: "Ah, mas Letícia, mas você não conhece a minha história". Eu repito, conseguiu dar conta de deixar os pais com amor, não importa qual tenha sido a história. Talvez para alguns seja um mais processo grandão, um processo mais longo, talvez para alguns seja um processo mais fácil, temos histórias diferentes, né, mas o fato é, para que eu consiga ir para a vida, eu preciso ter passado por esse processo com os meus pais, para que eu possa deixá-los com amor, ok? Quando uma mulher tem a sexualidade ativada, ela se sente inteira nela mesma. O que que é se sentir inteira? Eu me sinto completa. Eu tenho alta percepção de quem eu sou, eu sei os meus pontos fortes e os meus pontos fracos. Como eu sou uma pessoa completa, eu tenho autoamor, e autoamor não é egoísmo, não é egocentrismo. Autoamor é eu me amo nas minhas falhas e nos meus erros. Eu tenho autonomia, e a autonomia é eu consigo me mobilizar na minha vida, eu tenho autorresponsabilidade e eu sinto que a minha vida flui, apesar da vida acontecendo a todo momento, né. A vida fluir não significa nós termos uma vida perfeita. Significa que a minha vida flui e eu consigo contornar os obstáculos, né. Assim como num rio, a água contorna as pedras, eu consigo fluir, né. Então eu me sinto inteira. E é aqui que talvez algumas clientes falam para mim: "Ah, mas então para que eu vou precisar de um marido? Ou então para que eu vou manter o meu casamento?", né. Eu me sinto inteira como um indivíduo, como uma mulher, mas eu escolho viver ao lado de um homem, porque dessa maneira eu vou viver coisas que só dentro de um casamento, só na vida a 2, eu vou poder viver. Coisas que sozinha, mesmo sendo inteira em mim mesma, eu jamais
poderia viver. Então é uma escolha. Eu me caso para que eu viva coisas para que minha vida melhore. Eu não caso porque eu me sinto incompleta e para que o outro venha cuidar das minhas feridas infantis, das minhas infelicidades. Percebem a diferença? Muito bem. Trouxemos aqui várias coisas sobre a sexualidade. E aí o nosso grande objetivo aqui é a gente olhar, puxa, o que é que eu preciso trabalhar pensando na minha sexualidade? Em qual dessas áreas eu sinto mais dificuldade? Que em mim parece que não flui? O que em mim ainda tem uma trava? E a gente "Ai, Letícia, o meu nossa, eu fiquei desanimada", são várias coisas. Tá tudo bem. A gente reconhecer isso, significa que a gente já andou um tantão, porque quando a gente conhece as nossas perguntas, quando eu sei o que eu preciso desenvolver, isso já é meio caminho andado no processo de desenvolvimento, porque significa que eu estou ali na autorresponsabilização. Eu estou olhando para aquilo e estou dizendo: "Não, isso é comigo, e eu preciso fazer isso". Então a gente já tem aqui meio caminho andado, ok? Vamos lá. Vamos vir agora para o vínculo e para a intimidade. Opa, vamos eu estou com a tela com vocês em cima da imagem, aí eu esqueço da imagem. E aí temos essa imagem também da Meg, mostrando ali uma mulher, né, completa, inteira, florescendo, né, muito bom. Então vamos agora entender um pouquinho mais sobre o que é vínculo e o que é intimidade. Quando nós já entendemos que a sexualidade é quando eu ponho os meus 2 pés no mundo. Ou seja, uma criança, ela não tem sexualidade. Nós começamos a desenvolver a sexualidade lá na adolescência. É por isso que o adolescente, ele já começa a se distanciar dos pais, né. E aí, de repente, ele não quer mais ir nos passeios com os pais, e ele fala: "Não, mas eu marquei alguma coisa com as minhas amigas, com os meus amigos". Ele já começa a se distanciar, porque ele está se preparando para ir para o mundo. E isso é ótimo, né, ele está fazendo esse distanciamento. E nós como pais, para quem aqui é pai e mãe, precisamos permitir esse distanciamento. Ok? Então entendemos, ó, por que que eu estou te dizendo isso? Porque nós vimos no slide anterior que um dos pontos de quando eu tenho a sexualidade ativa é que eu estou com os 2 pés no mundo dos adultos, né? E aí, como é que eu vou fazer vínculo e ter intimidade? E aqui, quando a gente fala de vínculo e intimidade, nós não estamos só falando de uma relação amorosa. Nós estamos falando de relação entre amigos, nós estamos falando de uma mãe com o seu bebê, que é uma coisa mais que mais vincula, que tem mais intimidade do que uma mãe com um bebê, com amamentação, né. Então, quando nós estamos falando de vínculo, de intimidade, nós vamos sempre, sempre, sempre falar de segurança. Essa vai ser a palavra de ordem. Então, quando eu estou aqui como uma adulta e quando eu sei me autorregular, e aí eu acho que vocês já viram ali a login do curso Uma Vida Sem Trauma, né. Quando eu sei entrar em contato com todo o medo que se move dentro de mim, de repente, né, de fazer vínculos, com toda a insegurança de eu não ser suficiente, enfim, com tudo que te rodeia aí dentro da sua mente, quando eu sou uma adulta inteira, eu consigo conversar com tudo que se move dentro de mim, eu consigo me regular, eu aprendo a fazer isso na vida adulta, e então eu tenho segurança para fazer vínculos, porque eu consigo, através do desenvolvimento pessoal, ter um referencial interno do que é uma relação saudável. Então eu sei identificar situações abusivas e eu sei me proteger daquilo. E a partir disso eu vou me sentindo cada vez mais segura para desenvolver vínculos e relações de intimidade, em todas as esferas da nossa vida. Uma coisa que é necessário também, nesse círculo aqui, é a gente saber dar e receber.
porque as relações adultas são relações de troca. Então, como adultas, damos e recebemos. Não esperamos só receber ou ficamos só nos doando. Nós damos e recebemos em equilíbrio. Nós também sabemos pedir ajuda. Nós sabemos reconhecer humildemente: olha, até aqui eu dei conta. A partir daqui está muito pesado, eu não consigo. Preciso pedir ajuda. Vocês me ajudam? E eu aceito a ajuda de bom grado. Eu tenho limites. Eu respeito os meus limites. Não deixo que os outros me invadam e também respeito os limites dos outros. São com essas habilidades que a gente desenvolve vínculo e intimidade. E como estamos caminhando aqui para libido e sexo, aí nós já vamos entrar aqui no relacionamento a dois, né? O vínculo entre um casal, ele vai envolver a gente lidar muito com os nossos referenciais, com a das nossas relações anteriores, com os nossos traumas infantis. Porque esse é um relacionamento do maior vínculo que a gente vai vivenciar, é o casamento, é o relacionamento do casal. Então, quando eu entro nesse vínculo, vão se acionar vários gatilhos do que eu vivi anteriormente, de situações que eu vivi lá na infância. Talvez de não ter me sentido vista, talvez de não ter me sentido importante, talvez de não ter me sentido cuidada. E aí o que acontece no início das relações, e talvez isso, se a pessoa não tenha consciência, talvez isso perdure por muito tempo, é uma projeção do que aconteceu lá na sua infância, dos seus traumas infantis, e isso é projetado no relacionamento por ambos os lados, afinal não escolhemos os nossos cônjuges aleatoriamente, né. As histórias, elas se encaixam, elas se ligam como peças de Lego, e aí isso, ele é um impeditivo para o vínculo. Enquanto a gente não olhar para toda a bagagem que a gente trouxe pro casamento, isso ele vai, impedir um vínculo real e uma real intimidade. Ele vai impedir que eu tenha segurança dentro dessa relação, porque o vínculo e a intimidade, eles só podem acontecer num ambiente de segurança real. Quando eu sinto que eu posso me vulnerabilizar, quando eu sinto que eu posso me abrir e o outro não vai me ferir demais, o outro não vai, né, acabar comigo. Enquanto eu não tenho essa segurança, eu tô na defensiva, eu tô me protegendo, porque foi isso que nós aprendemos a fazer, todas nós, porque o trauma, ele é inerente à vida. Todas nós temos traumas. Nossos pais também tiveram, nossos avós, nossos tataravós. O que é que nós aprendemos a fazer para sobreviver ao trauma? Criar mecanismos de sobrevivência. Criar couraças, criar resistências. Então, enquanto eu não sinto que uma relação tem segurança, a minha armadura, ela vai estar ali, ela vai estar me protegendo. E nós temos o direito de nos proteger enquanto a gente não sinta a segurança necessária para dar o próximo passo. A grande pergunta aqui é: o que é que eu preciso para me sentir segura? Se você tem problemas na sua relação de casal, o que porcentagem dos seus problemas vem da sua infância, é uma projeção, e quanto isso é realmente do seu relacionamento? Então, quando a gente vai se desenvolvendo e a gente vai compreendendo o que é que vem da onde, a gente vai limpando o mato, entende?
as coisas vão indo cada uma para o seu lugar. "Ah, não, isso daqui eu trago lá da minha casa, então isso daqui eu tenho que lidar comigo, eu tenho que trabalhar em autorregulação. Ah, não, isso daqui é um problema que a gente tem no casamento, talvez a gente, por exemplo, não saiba se comunicar. Ah, então, ok, esse é um ponto para se trabalhar aqui". E aí a gente consegue ir tendo mais clareza da situação, ok? Chegamos juntas até aqui? Maravilha. Então vamos lá. Opa, vamos falar da imagem, né. E aqui a imagem, né, foi o que nós já comentamos. O vínculo e a intimidade, eles ocorrem em todo tipo de relação de vínculo significativo, seja entre amizades, seja entre mãe e filho, né. Vendo essa imagem, lembrei um fato interessante, que o mesmo hormônio que é liberado na relação sexual, que é a ocitocina, é o hormônio que a mãe libera ao amamentar o bebê. Ou seja, a mãe e o bebê, eles se apaixonam um pelo outro, literalmente, né, porque a mãe, ela precisa estar apaixonada por aquele serzinho para levantar de madrugada, para amamentar, enfim, para fazer todo aquele trabalho que é tão exaustivo para uma mãe, né. Então, literalmente, é o mesmo hormônio do vínculo. Por quê? Porque somos mamíferos. E como mamíferos, é a ligação do bando que nos mantém vivos. Nós precisamos do bando, somos mamíferos e fomos feitos para viver aos pares e dentro do bando. Vamos lá. Libido. O que é libido? A libido, ela é uma ativação fisiológica, ou seja, ela é uma ativação do corpo. A libido, ela não é na mente. É o meu corpo que se ativa, é o meu corpo que se prepara para se tornar para quê? Para fortalecer o vínculo, para fortalecer a sexualidade. Então a libido, ela é uma ativação fisiológica. Eu recebo muitas clientes aqui: "Letícia, eu não tenho libido, eu fujo do meu marido, eu", entende? Aí vamos voltar um pouquinho atrás. Como é que eu vou ter uma ativação fisiológica se eu não tenho um vínculo real e uma intimidade? E aí nós já vimos que o vínculo real e a intimidade, eles são construídos na segurança. E aí o que que acontece? A cliente chega aqui dizendo: "Letícia, eu quero ser uma boa esposa para o meu marido. Eu quero ter relações sexuais com frequência. Eu quero aproveitar a nossa vida a 2, mas o eu quero é só aqui na mente". Aí, quando ela vai ficar perto do marido, o corpo não se ativa, porque a mente quer, mas existe uma série de informações no corpo ainda não respondidas, e eu vi que tem gente rindo se identificando. Tem uma série de informações no corpo ainda não resolvidas, e daí na mente você fala: "Ah não, hoje vai, hoje vai". A hora que chega o teu no na hora teu corpo fala: "Mm-mm, não". Não existe segurança suficiente para isso. Eu não vou me ativar. Mm-mm. Não é isso que acontece? Então, o que que a gente está entendendo aqui? Que é uma coisa que vai levando a outra. Que se eu quiser viver um sexo cheio, pleno, saudável, ter libido, eu vou ter que trabalhar na minha sexualidade, no meu desenvolvimento pessoal e na minha condição de criar vínculos e intimidade. Claro que num relacionamento a 2, ele é feito a 4 mãos, né. Tem a nossa parte e a parte do outro. Mas o fato é, e para quem aqui já se desenvolve, que quando a gente começa a se desenvolver, isso reverbera sobre o outro, né. Vimos também que ter sexualidade é ter autorresponsabilização. Então, eu vou olhar para o meu. Então, gente, eu uma das coisas
assim, que eu queria trazer nessa aula é isso, porque é uma das grandes perguntas que eu recebo aqui: "Lê, por que que eu não consigo ter o desejo? Por que que eu não consigo ter prazer? Por que que para mim sempre é um ai meu Deus", entende? Porque pra é uma ativação fisiológica, acontece no corpo. Não adianta só a mente querer. Você vai ter que estar conectada com o seu corpo. Tem alguns conteúdos internos que talvez precisam ser olhados. Você precisa ser capaz de se autorregular. E aí as coisas começam a fluir. E aí a gente vai se alinhando ao ciclo da vida. A vida pode fluir através de nós. E a coisa mais simples do mundo, porque isso é uma coisa muito simples, e olha quanta problemática existe em volta do sexo, né. E se você pensar, é para ser a coisa mais simples, que um homem e uma mulher consigam ter uma intimidade e um sexo saudável, porque é isso que forma as famílias, não é a coisa mais simples do mundo? E por que tem tanta problemática em volta? Por conta dos nossos traumas, por conta da imperfeição, por conta de tudo aquilo que ainda de alguns conteúdos dentro de nós que ainda não encontraram uma finalização, ok? É isso. "Ah, Lê, mas então eu vou ter que voltar lá no meu passado e cavocar e abrir baú e" não, você é uma mulher adulta. É você olhar para sua o que é que eu sinto na hora? Eu tenho medo, eu te entende? A gente é um trabalho com o corpo. E do que eu estou falando? Eu estou falando do que eu ensino para vocês no Uma Vida Sem Trauma. E a gente entrar em contato em tudo aquilo que está impedindo a gente e conseguir, através da escuta do corpo, compreender: "Espera lá, qual que é a real problemática aqui?". E aqui nós estamos falando de libido, de sexo, mas isso é para todas as áreas da vida. Qual que é a real problemática aqui? O que que eu sinto aqui? O que que me trava aqui? O que que não deixa a minha sexualidade, o meu fluxo de vida, a minha energia de vida fluir aqui? Como é que eu posso dar espaço para que isso encontre um lugar e para que isso desague? Por quê? E aí eu quero contar para vocês, uma coisa maravilhosa. Todos os nossos traumas são, experiências que não puderam ser finalizadas, né. Ou porque nós não tínhamos condições, ou porque era muito ou é porque era muito cedo, ou porque não havia um campo de segurança, não havia ninguém ali, né. Quando nós compreendemos isso e nós aprendemos a ser esse campo de segurança, ser essa pessoa para nós mesmas, nós conseguimos ir finalizando esses conteúdos que estão dentro de nós à espera do próximo passo. Quando a gente consegue desaguar isso, ah, aí aquela partezinha nossa pode voltar a fluir. Eu já me sinto menos fragmentada, aquela parte ela já está mais integrada. Então ele é um trabalho da gente ir cada vez mais integrando a nossa mente com o nosso corpo, ok? Caminhamos juntas até aqui? Maravilha. Então vamos aqui para o que que é o sexo então. O sexo, ele é a ação que vai concretizar o vínculo, o encontro, que vai ocorrer por meio da libido, que vai ser possível por meio da sexualidade. Elas vão uma impactando a outra e ajudando a outra. Quando eu consigo, né, imagina que você consegue me ouvir? O áudio tá ok? Ok. Imagina que eu consigo dar um passo no meu desenvolvimento sobre o vínculo e a intimidade. Eu consigo me desenvolver um pouco nisso. Isso vai ter um efeito sobre a minha libido,
vai melhorar minha relação sexual com o meu marido, logo isso retorna de novo a fortalecer o vínculo, vocês entendem? E aí vem vindo numa crescente, então tudo que a gente trabalha no desenvolvimento pessoal, a gente vai trabalhar, claro, visando algum ponto específico, né, mas ele reverbera, porque as coisas estão interligadas, né. Que eu quis fazer essa aula e explicar tudo isso para vocês? Primeiro, porque é um dos grandes assuntos que eu recebo, né, no atendimento individual. E segundo, porque o curso Uma Vida Sem Trauma, ele ajuda não só nessa questão, mas em todas as questões que impedem o fluxo da nossa sexualidade, da nossa energia de vida, que estão nos impedindo de viver a nossa potência, a nossa real identidade. Então, quando a gente aprende a fazer essa escuta do corpo, quando a gente aprende a fazer essa conexão, aqui eu começo a viver mais inteira. Aqui eu começo a ativar a minha sexualidade. Caminhamos juntas até aqui? Maravilha. E aí, o presente que eu disse que eu queria dar para vocês é que nesse mês, até o último dia do mês, o curso vai estar com 40% de desconto. Então, para quem sentir que é o momento, entrar. Nós ainda temos aulas ao vivo, nós ainda temos as entrevistas com os especialistas que vocês vão poder assistir ao vivo, né. E aí o link tá na a gente coloca os links nos grupos, né, Adri, e aí é só colocar no Black 40 que você vai ter 40% de desconto no curso, tá. Para quem não for aluno do Clube Vida Sistêmica também, porque os 2 cursos se conversam, né, pode compra junto o clube também por menos da metade do preço. Agora eu não lembro o valor, ok? Mas o presente que eu tinha para dar para vocês era esse. Agora, gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou interromper o compartilhamento para eu conseguir ver melhor vocês aqui. Maravilha, estamos em 60 pessoas, muito bem. E agora vamos para as perguntas. Deixa eu vir aqui para o chat. Boa noite, gente. De nada, Ariane. Ariane agradecendo o transbordo, é um prazer. Para mim é sempre um prazer estar com vocês. A Jéssica falou assim: esbarrei no autocuidado e no autoconhecimento. Essa parte do que eu quero e o que eu gosto, eu me perco, né? Então, isso tem muito a ver em a gente trabalhar a nossa real identidade. E aí, um exercício que a gente pode fazer é nas pequenas coisas, né? Por exemplo, eu vou vestir uma roupa, eu gosto realmente dessa roupa? Ou tá aqui porque alguém me deu, ou porque, né, eu vou, tomar, sei lá, café. Eu gosto realmente de café ou eu tomo porque na minha casa todo mundo tomava? E entende? Então você pode ir desenvolvendo isso nas pequenas coisas do dia a dia. O outro não tem nenhuma responsabilidade quanto à nossa libido, então assim, ó, se você for uma mulher que você me disser assim: "Adri, não, eu tô super bem resolvida, eu não tenho problema nenhum, mas, sei lá, meu marido me maltrata ou meu marido é abusivo", aí eu vou dizer que ele tem responsabilidade, né, porque afinal é uma coisa construída a 2. Agora, se você tem questões para resolver, foque nas suas questões. Porque, via de regra, quando a gente fica focando nas questões do outro, a gente está numa desresponsabilização. E é claro que o outro tem questões, porque o outro é tão imperfeito quanto nós, o outro também viveu traumas, o outro também tem o que resolver. Isso é óbvio. Mas quando eu estou em contato com algo que eu preciso mudar e eu aponto o dedo para o outro, entende? Isso conta que eu não estou me responsabilizando pela minha parte, né. Então, sempre olhe para a sua parte. A hora que você disser: "Não, eu não tenho mais nada para melhorar", aí você pode olhar para o outro.
E é claro que esse dia nunca vai chegar, né, a gente sabe que não, né. Então, lê. Quanto ao vínculo, não é tão forte para ambas as partes, porque, por exemplo, a mulher não consegue ter libido e fazer sexo, mas o homem sim. Ok. Então, assim, é claro que como homens e mulheres, nós somos muito diferentes no quesito sexo, né. Para a mulher tem toda uma questão, de se sentir segura, de ter que estar tudo bem no relacionamento. E para o homem é uma coisa mais simples, né. Sexo para o homem é uma coisa muito mais simples, né. Então, primeiro é compreender isso, que sempre vai ter, via de regra, assim, para o homem é muito mais simples e para a mulher é um processo, né, diferente. Então a primeira coisa é essa. Se o vínculo não é tão forte para ambas as partes, isso significa que os 2, muito provavelmente, ainda estão apegados na família de origem, ou apegados em alguma coisa que está lá atrás, porque eu ainda não estou liberada para esse vínculo atual. Ok? Então precisa olhar para isso. E aí você já entendeu que não tem a libido, porque não tem a segurança, porque não conseguiu desenvolver intimidade, porque não consegue estar ali naquela relação, entendeu? Por isso que eu quis trazer as bolinhas, os grafiquinhos lá para vocês, para a gente entender isso, né? Porque às vezes a cliente chega aqui e diz: Lê, eu não consigo ter libido. Vamos falar disso nessa sessão? Ok, vamos ver umas coisinhas antes? Daqui a pouco a gente chega lá. Entende? Porque é um caminho, né. A Ari falou: "Amei a explicação, um ponto mais amplo do assunto". Que bom, Ari, feliz. A Luiziane: "Pelo que entendi, ter uma sexualidade ativa não é ser sexualmente ativa, é isso mesmo? Perfeito, né, porque se eu tenho uma sexualidade ativa, eu vou ser uma pessoa que deixa a vida fluir, que consigo aceitar o diferente, que tenho amigos, que estão me mobilizando na vida, que a vida acontece através de mim. E aí é uma pessoa também que tem muito mais propensão a ter um relacionamento amoroso, né, porque ela tem essa sexualidade que flui, ela tem essa energia de vida que flui, entende? Então, a libido e o sexo são coisas que estão dentro da sexualidade, da intimidade, da conexão. É uma parte da sexualidade, mas a sexualidade ela é muito mais abrangente. E a Jéssica disse: "Obrigada, de nada, querida". "Oh, Rai, que bom que você está aqui". A Adri falou: "Vendo junto com meu marido". "Oh, que maravilha, muito bom". É muito bom quando a esposa e o marido, estão juntos se desenvolvendo, né. Cada um olhando para sua parte, cada um se desenvolvendo, né. Quando 2 pessoas têm o mesmo objetivo, não tem como dar errado, né. Cada um vai fazer a sua parte e é claro que é um processo, mas vai dar certo, né. Eu tenho inúmeros, casos de clientes que chegaram aqui querendo se divorciar, dizendo: "Não tem como, não tem como, não tem como". E tem. E tem como ser leve, tem como ser bom, e tem como ser prazeroso, e tem como dividir a vida, vivendo realmente como parceiros, né, ajustando algumas coisinhas, virando algumas chavinhas, né. E a Elizabeth disse: "Meu marido também está aqui do meu lado, disse para te agradecer por essa aula". "Ah, de nada, que bom". Esses temas os maridos amam, né, os maridos fazem questão que as mulheres assistam, né. E tem um monte de gente concordando. Lê, acho que não entendi o que a sexualidade tem a ver com os amigos e família. Então vamos lá. Sexualidade, ela é a vida, é quando eu estou pronta para ir para a vida, tá? No Clube Vida Sistêmica, gente, tem várias aulas inteiras sobre isso, tá? Então, quando eu estou pronta para deixar. Lembra que a gente viu lá, sexualidade é quando eu estou pronta para deixar o meu pai e minha mãe. Vocês já devem ter visto pessoas adultas
que ainda moram com os pais e com a mãe, né, sei lá, um homem e uma mulher adulto que ainda mora com o pai e com a mãe, ou e vive só naquele mundo e não se relaciona com ninguém de fora daquele círculo. Ou ainda, um homem e uma mulher adulta que se casou, mas não consegue realmente vincular com quem casou e fica só na barra da saia da mãe, ou só junto do pai, ou né. Então essas são pessoas que não conseguiram deixar os pais, que não conseguiram ativar essa sexualidade para ir para a vida. Qual que é o primeiro um dos primeiros sinais que mostram que eu ativei a minha sexualidade, ou seja, que eu ativei o meu a minha energia de vida, que eu fui para a vida, é eu ter amigos, é eu fazer vínculos fora do meu círculo familiar. E eu compreender que existem pessoas diferentes, que vivem de um jeito diferente, que vêm de famílias diferentes, e que eu posso ter, vínculo com essas pessoas, entende? Essas pessoas elas podem ser parceiros, parceiros de vida. Então, a sexualidade, num primeiro momento, ela é muito mais saudável quando ela tem a ver com isso, né. Quando o jovem lá, adolescente, por exemplo, a minha filha, ela vai fazer 16 anos, ela está na fase agora que ela quer fazer as coisas com as amigas dela. "Ah, mãe, a gente vai fazer isso. Mãe, convidei fulano para vir aqui. Mãe, fulana me convidou para ir lá. Mãe", isso é muito saudável. Então ela está se distanciando, ela não, né, eu falo de ir no mercado, os 2 menores, ai, querem ir, ela já não quer mais. "Ah, não, eu vou ficar fazendo minhas coisas, eu". Então o que que ela está fazendo? Ela está distanciando, e é muito saudável que comece o distanciamento por meio de amizades. Porque se começa muito cedo o distanciamento, mas já muito voltado para relacionamento amoroso, tem alguma questão ali também. Tá muito, né, tá muito prematuro, tá fora de ordem. Então esse nosso primeiro passo para a vida adulta, esse nosso primeiro passinho, assim, não é um passo fora de casa, nem é só por um pezinho fora de casa, ele vai se dar por meio dos amigos, entende? E isso tem a ver com o que que é sexualidade? Eu entender que tem um mundo lá fora além da minha família. Ah, Nai, acho que uma coisa que prejudica muito é quando desde criança somos ensinados a enxergar o sexo como algo que não deve ser falado, que é feio, e não algo como simples comum da vida. Sim, tem essa questão também, né, das crenças, né, de ser, encarado como algo feio, como algo sujo, como algo, que não se pode falar, que ninguém, né, que a mãe não sentou e não ensinou, e não preparou a filha, e não, né. Então essa também, são crenças que nos limitam. Nós temos uma aula também, agora eu não lembro em qual módulo do Clube Vida Sistêmica, sobre as crenças limitantes. Sobre a gente entrar em contato, e aí o Clube Vida Sistêmica, gente, ele é um curso barra treinamento, porque vão ter as aulas e tem os exercícios que vocês imprimem embaixo e fazem, da gente entender, por exemplo, nesse nosso tema, se essa é uma dificuldade, o que que se aciona no meu corpo? É uma crença, é um medo, entende? Eu consegui compreender o que está acontecendo comigo, e pode ser uma crença sim, né. Poderia explicar, por favor, como o curso pode ajudar pessoas que têm traumas devido ao abuso da infância? Posso sim, Ari. Então olha só, o curso, ele é para, às vezes as pessoas acham assim: "Não, eu não tenho trauma, não aconteceu nada, que foi muito grande", né. Aqui a Ari está falando de algo grande, né, de abusos na infância. E abuso a gente acha que é só sexual, não, mas é tudo aquilo que foi além do uso, né, ou seja, uma criança, não ser cuidada, uma criança não ser vista, isso também é um abuso, né, uma criança sofrer violência verbal, isso é abuso, né. Então, o que que vai acontecer? O que que é trauma? Lá no curso a gente aprende que trauma é tudo que foi muito cedo, que foi muito forte, e tudo que não havia alguém para me defender, não havia ninguém para me tirar daquela situação. E aí onde é que fica o trauma? Ele não, normalmente a gente acha que o trauma, que ele está nas lembranças, que ele está na nossa mente, e não é isso. O trauma ele está no nosso corpo.
O trauma ele fica como, algo no nosso corpo que não pode acontecer. Imagine, por exemplo, uma criança que passou por um trauma e de repente ela não pode correr, ou ela não conseguiu se desvencilhar, ou ela não tinha ninguém para contar, e ela armazenou toda aquela energia dentro dela. E aí, vai precisar ver como é que isso se manifesta na vida da pessoa hoje. Talvez a pessoa seja uma pessoa com muita raiva, ou talvez seja uma pessoa que fuja dos relacionamentos, ou talvez seja uma pessoa que se machuque, porque acha que ela não tem valor. Então, quando a pessoa consegue entrar em contato, aprende a entrar em contato com tudo que está dentro dela e consegue externar isso, de deixar o corpo dar o próximo passo, a gente consegue liberar tudo aquilo que está preso dentro do corpo. Trauma é isso, é tudo aquilo que ainda não pôde ser vivenciado. E todo mundo já deve ter vivenciado isso aqui em alguma situação. Imagine alguma situação onde aconteceu algo que às vezes você, enfim, talvez você não pôde falar o que você queria, ou a sua enfim, você não pôde agir como você queria naquele momento por algum motivo. E aí você chega em casa e talvez você chore de raiva. E depois que você chora, você, ai, parece que aquilo já encontrou um lugar, aquilo encontrou, ou seja, toda aquela energia do que você não pôde falar, ou do que você não pôde, né, tudo aquilo que você conteve, você, ah, e aquilo encontra um lugar. E aí você consegue estar inteira de novo, né, em contato com tudo que é seu. Então, independente do trauma, e todos nós vivemos traumas, a gente vai encontrando, aprendendo a entrar nesse lugar de fala com o corpo e aprendendo a liberar. E aí dentro do curso eu trago vários exercícios para a gente ir praticando, fora os exercícios que a gente fez nas aulas ao vivo e ainda vai fazer nas aulas que faltam. Nós temos mais 2 ou 3 aulas ao vivo, Adri? 2. E temos também as entrevistas com os especialistas, né. Eh, Ler. Como saber o que é melhor para mim? O clube vida sistêmica ou uma vida central? Só posso fazer um. Ó, então vamos lá. Eu acho que o vida central, porque o vida sem trauma, ele vai te ensinar sobre regulação. E a regulação, ela é a base para tudo. O curso Uma Vida Sem Trauma também, ele tá agora, como eu lancei ele agora, ele tá com 2 anos de acesso, né. O Clube Vida Sistêmica, se você comprar junto, ele entra também, eu acho que fica R$ 19 a mais por mês, alguma coisa assim. Mas eu entendo que às vezes também fica muita coisa para estudar e a gente sente que não vai dar conta, né. Mas como é que eu fiz o Clube Vida Sistêmica pensando que, a coisa mais escassa nos dias de hoje é a atenção, né, tamanho é a pandemia do trauma, hoje nós vivemos uma pandemia silenciosa que é o trauma, as pessoas estão altamente silenciosas e isso nos altamente traumatizadas, e isso nos rouba a atenção, vocês vão compreender por que lá no curso Uma Vida Sem Trauma, né. Então eu fiz as aulas muito condensadas, muito específicas, e um dos feedbacks que eu tenho recebido, e eu tenho ficado muito feliz por conta disso, é o seguinte: Lê, a aula é tão curta, mas ela é tão profunda e ela é tão, né, ela vai tão direto ao ponto e é tão profundo e não é raso, e era exatamente como eu queria fazer, entende? Pensando nisso, pensando que eu quero que vocês comecem e que vocês terminem o curso. Então os módulos são liberados ali quinzenalmente para você assistir as aulas, fazer o exercício, dar tempo de digerir aquilo. Na próxima quinzena tem o outro módulo. Então ele já foi feito de um jeito também, porque eu quero que vocês comecem e cheguem lá até o fim, entende? Eh, o Adri já colocou lá. Clube Vida Sistêmica, comprando junto, tem 56% de desconto, parcela de R$ 20 a mais.
tá. Mas se for para escolher algum, eh, eu acho que Uma Vida Central. Eu acho que ele é um fundamento, assim, sabe. E até porque tem as aulas junto, tem as aulas ao vivo, né. É isso, né. Ok. Queridas, temos mais perguntas? Me contem. Acho que fomos, né. Como é que estamos? Chegamos bem até aqui? Maravilha.